E agora a gente vai entrar num ponto muito importante, que é com relação às atividades realizadas após a entrega do relatório final de pesquisa. Então vejam só vocês que interessante. Antes, no regulamento, o regulamento já tinha trazido o regulamento novo, né, o decreto 9406 de 2018, ele já tinha trazido essa alteração aqui, que na época a gente também discutiu bastante e tudo mais, né? Só que agora isso foi alterado. Então, o que trazia antes? Lembrando que esse que eu deixei com o fundo preto era a redação anterior. Então, esse aqui eu vou ler com calma para a gente entender o que está falando aqui. Encerrado o prazo de autorização de pesquisa e apresentado o relatório de pesquisa, o titular ou seu sucessor, ou seja, se houver cessão do processo, né, pode dar continuidade aos trabalhos de pesquisa, inclusive em campo, com vistas ao melhor detalhamento da jazida e a conversão dos recursos medido ou indicado em reservas provada e provável, que é o que a gente entendeu na aula de ontem, a ser futuramente considerada no plano de aproveitamento econômico. Então, isso aqui que a gente leu agora era uma redação trazida pelo decreto 9406 de 2018, que é o regulamento do Código. E na época, isso aqui já foi uma grande novidade para a gente, né? Porque ele estava me dizendo que depois que terminasse o meu alvará de pesquisa, depois que eu entregasse o meu relatório final de pesquisa, eu poderia dar continuidade a esses trabalhos. No entanto, o entendimento que se tinha era que eu só podia dar um melhor detalhamento de uma jazida que eu já tinha provado a existência. Ou seja, eu, nessa fase, após a entrega do relatório, eu não podia informar uma nova substância, por exemplo. E isso era o gargalo de muitos projetos, tá certo? E aí, olha só a novidade que foi trazida aí, então, por essa alteração. Então, vamos lá. Encerrado o prazo da autorização de pesquisa e apresentado o relatório de pesquisa, o titular ou seu sucessor, né, se tiver sessão, então pode ser feito, ele vai poder dar continuidade aos trabalhos, inclusive em campo, ou seja, encerrou o prazo da autorização, eu apresentei o relatório, eu posso continuar com os meus trabalhos de pesquisa, inclusive em campo, com vistas, prestem atenção agora, ao melhor detalhamento da jazida, a identificação e quantificação de novas substâncias. Olha só o que tem aqui agora, é o parágrafo 7º do artigo 9º, do regulamento do Código de Mineração. Então, antes, a gente já era uma grande novidade, trazida pelo decreto lá em 2018, que permitia eu continuar os trabalhos com vistas ao melhor detalhamento da jazida. E agora, o que essa alteração está me dizendo? Que eu posso continuar os trabalhos e, inclusive, identificar e quantificar, ou seja, eu posso cubar uma nova substância que vai ser futuramente considerada no plano de aproveitamento econômico. O que isso quer dizer? Julie, tem um processo, o relatório está apresentado, aí o meu cliente quer negociar a área, ou enfim, né? Ou seu cliente mesmo na época, né, por algum motivo, não fez uma pesquisa tão detalhada, e aí ele descobriu uma nova substância que é passível ali de aproveitamento. Aí você ia me falar isso, eu ia te perguntar, em que fase está o processo? Ah, já entregou o relatório. Qual que era a minha resposta para você? Tem que esperar a concessão de lavra, reavaliar a reserva. Não era isso que a gente fazia? Não era esse o procedimento? Agora, gente, isso mudou. E isso resolve muitos problemas de muitos processos. Porque agora, encerrou o prazo da autorização de pesquisa, apresentado o meu relatório, eu posso, inclusive, identificar e quantificar novas substâncias antes da apresentação do meu plano de aproveitamento econômico. A norma não deixa muito claro como que será esse procedimento, se eu vou entregar um novo relatório, se eu vou entregar algo ali, né, junto com o plano de aproveitamento econômico. Então, a princípio, eu entendo que se esse for o seu caso, você pode apresentar um relatório, né? Você pode apresentar um relatório com base
Nesse parágrafo 7º do artigo 9º, que é esse exemplo que eu dei, né, identificar nova substância e tudo mais. Você pode fazer isso e considerar isso já no plano de aproveitamento econômico que você vai fazer. Isso aqui pode ser questionável também em alguns aspectos, ok? Então, esse tópico é o que eu chamei de atividades realizadas após entrega do relatório final de pesquisa, que é o que eu chamei, entre aspas, de pesquisa complementar, que é uma pesquisa que você realiza ali após a entrega do seu relatório final de pesquisa, e aí a norma deixa você fazer isso agora, adicionar essa substância lá. Então, isso aqui foi uma mudança substancial aí.